Olá, eu sou o professor Edgar, eu sou consultor do Conselho Nacional de Secretários de Saúde na área de geriatria. A ideia nessa conversa é mostrar para você como que a gente avalia a saúde global da pessoa idosa. Como que a gente faz a estratificação clínico-funcional. Por quê? Porque é fundamental eu saber como que está a saúde do idoso, como que ele vai reagir a uma infecção aguda, como essa que está acontecendo pelo coronavírus. Então, é fundamental eu ter elementos para definir como que é a saúde desse idoso, para saber o que é melhor para esse indivíduo. Todo esse material faz parte da nota técnica de saúde da pessoa idosa, que é um material produzido pelo Ministério da Saúde, pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde e pelo Hospital Albert Einstein. Então, o primeiro conceito importante é o conceito da heterogeneidade entre os idosos. Os idosos são extremamente diferentes. Então, no Brasil, idoso é todo indivíduo acima de 60 anos. Aí fora é 65 anos. Só que só esse parâmetro é insuficiente para eu saber como que está a saúde desse indivíduo. A idade não é um bom marcador da saúde do indivíduo. Temos que avaliar outros aspectos da saúde, como, por exemplo, a vitalidade. Então, idade não tem uma relação direta com vitalidade. Vitalidade é uma medida da reserva homeostática desse idoso. É a capacidade que esse idoso tem de reagir a uma agressão, como, por exemplo, essa infecção pelo coronavírus. Então, eu tenho que avaliar como que é a saúde desse idoso, como que era o grau de vitalidade desse indivíduo antes da infecção pelo coronavírus, para saber o que vai acontecer com esse indivíduo, para eu definir quais as intervenções mais apropriadas para esse indivíduo. E a melhor forma de eu fazer isso é avaliando a sua capacidade funcional, que é a capacidade que esse idoso tem de ser independente nas atividades de vida diária, como, por exemplo, preparar as refeições, controlar o dinheiro, tomar os remédios corretamente, lavar e passar, usar o telefone, arrumar a casa, fazer compras ou sair de casa para lugares distantes. Essas são as AVDs instrumentais. Da mesma forma, eu tenho que avaliar a capacidade que esse idoso tem de tomar banho sozinho, de se vestir, de usar o banheiro, de fazer transferência, continência e alimentar-se sozinho. Então, eu tenho que entender, eu tenho que saber como que esse idoso era antes da infecção pelo coronavírus, para ver como que era a saúde dele antes e ver o que eu devo fazer para protegê-lo, para decidir o que é melhor para esse idoso. A dependência funcional, então, é o grande elemento que define a fragilidade. Então, o idoso que tem dependência funcional, ele é um idoso frágil. É um idoso cuja reserva homeostática está comprometida. É um idoso cuja resposta à infecção pelo coronavírus provavelmente vai ser uma resposta inadequada. Mas, além disso, eu tenho que avaliar outros marcadores de fragilidade, como, por exemplo, a presença de sarcopenia, que é a diminuição da massa ou da força muscular. Sabemos que indivíduos com sarcopenia têm maior risco de internação e de óbito. Então, é um elemento importante na avaliação do idoso. Da mesma forma, a presença de queixas cognitivas relevantes. Um esquecimento que é percebido pelo familiar, por quem convive com esse idoso, mesmo que ele não tenha uma demência. Aquele idoso que tem esquecimento, que tem queixa cognitiva e tem demência, ele tem necessariamente uma dependência funcional. Ele deixou de fazer alguma atividade do cotidiano. Mas nós temos esse construto, que é o comprometimento cognitivo leve, onde o idoso tem queixa cognitiva, mas não tem dependência funcional. E por último, a comorbidade múltipla, que é a presença de várias doenças ao mesmo tempo, que a gente chama de polipatologia, ou polifarmácia, que aquele idoso que toma 5 ou mais medicamentos por dia, ou aquele idoso que internou recentemente. Então, a presença desses marcadores, sarcopenia, comprometimento cognitivo e comorbidade múltipla, também torna o idoso mais vulnerável à infecção pelo coronavírus. A presença de doenças isoladas também é um problema, também tem que ser avaliado. Então, aquele indivíduo que tem uma doença só, por exemplo, uma hipertensão, ou um diabetes mais simples, ou uma dislipidemia, ele tem uma reserva homeostática melhor do que esses que têm comorbidade múltipla, e melhor do que o paciente que tem dependência funcional, mas ele tem uma redução da sua resistência, da sua capacidade de reagir
a infecção pelo coronavírus. E por último, a idade. A idade é um marcador de fragilidade, mas é um marcador menos importante. E aqui que eu quero enfatizar, né, a irracionalidade de se definir o que é melhor para o idoso baseado no parâmetro idade. A idade não é um bom parâmetro de vitalidade, não é um bom parâmetro de capacidade que esse idoso tem de se defender adequadamente da infecção pelo coronavírus. Então, a vitalidade é essa reserva homeostática. E à medida que vai reduzindo a vitalidade, vai aumentando a fragilidade. A fragilidade, então, é uma medida da vulnerabilidade desse organismo. Então, quanto menor a vitalidade, maior a fragilidade. E a partir daí, nós definimos, então, 10 tipos de idosos. O idoso extrato 1, que é o idoso que tem o máximo de vitalidade possível. E o idoso extrato 10 é o idoso que tem o mínimo de vitalidade e de tal forma que esse idoso extrato 10 tem muita fragilidade. E é isso que a gente vai mostrar para vocês como que a gente define qual que é o extrato clínico funcional do idoso. Então, diante de um indivíduo com uma condição aguda como o coronavírus, eu tenho que saber como que era a saúde dele antes. Para isso, nós temos que avaliar a condição de saúde do idoso até 2 semanas atrás, antes do início do quadro agudo, antes do início da infecção pelo coronavírus, para saber como que era a reserva homeostática dele, para saber como que ele vai se comportar diante dessa infecção aguda. Para isso, eu devo fazer uma história clínico-funcional do idoso, avaliando todos aqueles aspectos que eu já falei para você, ou aplicando esse instrumento, que é um índice de vulnerabilidade clínico-funcional, que são 20 perguntas, demora 5 a 10 minutos para ser aplicado, e esse instrumento, ele avalia todos aqueles componentes que são os principais marcadores de vitalidade do idoso. Então, nesse fluxograma, o que a gente sugere? A primeira coisa que a gente vai avaliar é a presença de dependência funcional, como eu já falei para você. Se tiver uma dependência funcional, esse idoso é frágil. Pronto, ele já é frágil. Não dá para saber só por isso se ele é extrato 10, 9, 8, 7 ou 6. A gente vai ver que existem diferenças entre esses extratos que eu vou falar para você daqui a pouco. Bem, se ele não tem dependência funcional, se a resposta for não, ou seja, ele não tem dependência funcional, eu vou perguntar se ele tem evidências de sarcopenia, se ele tem queixas cognitivas relevantes ou comorbidades múltiplas, como eu já lhe falei anteriormente. Se a resposta for sim, esse idoso a gente classifica como sendo um idoso em risco de fragilização. E aqui eu tenho 2 tipos de idoso, 2 extratos, o extrato 5 e o extrato 4, que eu vou mostrar para vocês o que é cada um deles. E por último, eu vou perguntar se esse idoso não tem nenhuma dessas 3 situações, se a resposta for não, eu vou perguntar se ele tem alguma doença, algum fator de risco, para ver como que está a saúde global desse indivíduo. Se a resposta for sim, ele tem realmente uma doença simples, uma doença isolada, por exemplo, uma hipertensão sem lesão de órgão-alvo, um diabetes simplesinho, uma dislipidemia, esse idoso é considerado robusto, que pode ser o extrato 3 ou o extrato 2, tá? E por último, se esse idoso não tem nenhuma condição crônica simples isolada, não tem nenhum marcador de fragilidade, ele é o idoso extrato 1, que é um idoso robusto, onde o único fator de vulnerabilidade desse indivíduo é ser idoso, é a faixa etária. Então, através desse fluxograma, a gente consegue definir qual que é o extrato clínico funcional do idoso, que é um parâmetro fundamental para a gente discutir qual que é a melhor medida a ser tomada para esse indivíduo. Então, recapitulando, o idoso extrato 1 é aquele idoso que é robusto, não tem declínio funcional, o único marcador que ele tem de fragilidade é a idade, ele é idoso. O idoso extrato 2, ele tem uma condição de saúde mais simples, uma hipertensão sem lesão de órgão-alvo, ou um diabetes também sem nenhuma complicação. O idoso extrato 3, ele já tem uma doença estabelecida. Ele tem uma hipertensão com lesão de órgão-alvo, ele tem, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, ele tem um DPOC, mas ele é independente para as AVDs instrumentais e para as AVDs básicas. Ele tem uma doença só, tá? É um idoso robusto. Então, esse idoso que tem uma doença só, mesmo que uma doença bem estabelecida, ele também é considerado robusto, desde que ele não tenha declínio funcional. O idoso extrato 4 é aquele idoso que tem um daqueles 3 marcadores que a gente conversou, ou presença de sarcopenia, ou comorbidade múltipla, que é polipatologia, polifarmácia ou internação recente,
ou comprometimento cognitivo leve. Então esse idoso está em risco de fragilização. Quer dizer o quê? O grau de vitalidade dele é menor do que os idosos que a gente conversou até então. O idoso extrato 5 é aquele idoso que tem tudo que tem no extrato 4, ele tem então essas condições que eu já falei com você, e está perdendo já em AVD avançada. Ele já tem dificuldade, por exemplo, de viajar sozinho, de fazer atividades que dependem de um performance global melhor. Então, as atividades recreativas, sociais, de trabalho principalmente, ele já tem dificuldade de fazer. Mas esse idoso é independente para as AVDs instrumentais e para as AVDs básicas. E aí a gente entra, então, no idoso extrato 6, que é o idoso frágil. Só que esse idoso ele tem uma dependência parcial em AVD instrumental. Algumas AVDs instrumentais ele não consegue fazer, mas outras ele consegue. Então ele consegue fazer algumas AVDs instrumentais. Não todas, mas consegue. Então ele já é um idoso frágil. Tá? O idoso extrato 7 já não consegue fazer nenhuma AVD instrumental. Ele precisa de ajuda do familiar, de cuidador, para todas as AVDs instrumentais que se referem ao cuidado com a casa. Então ele não consegue mais preparar uma refeição, ele não consegue mais cuidar do dinheiro, sair sozinho e assim por diante. O idoso extrato 8 já é um idoso que perdeu em AVD básica. É um idoso com semidependência. Quer dizer o quê? Ele não consegue mais ou tomar banho sozinho, ou se vestir, ou usar o banheiro. Mas ele consegue ainda fazer transferência, ele consegue ainda comer, alimentar-se sozinho. O idoso extrato 9 é o idoso com dependência incompleta em AVD instrumental. Quer dizer o quê? Esse idoso, a única coisa que ele consegue fazer é alimentar-se sozinho. Não consegue fazer mais nada. E por último, o idoso extrato 10, que não consegue fazer mais nada, nem alimentar-se sozinho. Então, observem que a classificação ela depende basicamente da presença de dependência funcional e da presença desses marcadores que eu conversei com você agora há pouco, de sarcopenia, de comprometimento cognitivo leve e de comorbidade múltipla, e de presença de algumas doenças mais simples. Então, essa classificação que nós propomos que seja usada, ela não valoriza de forma significativa a idade, porque a idade, volto a insistir, não pode ser considerado um fator determinante do que fazer com esse idoso. Bem, essa classificação, essa definição, ela pode ser muito bem facilitada pela utilização do índice de vulnerabilidade clínico-funcional, que é um instrumento padronizado aqui no Brasil, em que eu faço 20 perguntas para o idoso ou para o familiar. Aqui é importante ressaltar a importância de fazer esse instrumento para o familiar, e a partir desse instrumento eu avalio todos aqueles componentes, aqueles marcadores de vitalidade que eu havia falado para você. De tal forma que esse instrumento, que esse questionário, ele tem uma pontuação que varia de 0 a 40 pontos. Quanto maior a pontuação, maior a fragilidade. Então, por exemplo, idosos que no IVCF pontuam 15 pontos ou mais são idosos de alto risco de vulnerabilidade clínico-funcional. Esse idoso certamente tem um declínio funcional, esse idoso é frágil, Idosos que têm uma pontuação de 0 a 6 pontos são idosos de baixo risco de vulnerabilidade clínico-funcional. São idosos possivelmente robustos. E aqueles idosos que pontuaram de 7 a 14 pontos são idosos com moderado risco de vulnerabilidade clínico-funcional, que podem estar no grupo dos robustos, pode estar no grupo dos frágeis. A gente vai ter que detalhar melhor, como eu já tinha lhe falado. Bem, esse IVCF-20, ele é capaz de avaliar as várias dimensões da saúde do idoso. Então ele avalia a capacidade funcional, ele avalia a cognição, o humor, a mobilidade, a comunicação, ele avalia a nutrição, ele avalia globalmente todos esses aspectos que são importantes para a gente avaliar qual que é a resistência desse indivíduo, qual que é a capacidade homeostática desse indivíduo. E o mais legal é que esse instrumento, gente, ele pode ser aplicado em 5 a 10 minutos, mesmo numa situação de urgência, mesmo no pronto atendimento. Por quê? Porque ele é simples e ele é aplicado com o enfermeiro, pode ser aplicado pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem. Então, a nossa sugestão é que quando esse indivíduo chegar no hospital para ser atendido pela infecção pelo coronavírus, além de se
de se avaliar os critérios de gravidade da infecção, obviamente, eu vou avaliar como que está a saúde desse indivíduo previamente. Como que era a saúde dele até 2 semanas antes da infecção pelo coronavírus, aplicando o IVCF, para que a gente possa entender, compreender melhor qual que é o prognóstico, qual que é a melhor intervenção para esse indivíduo. Então vejam que a partir da avaliação global desse idoso, usando esse instrumental, você vai conseguir definir o extrato clínico funcional e a partir daí a gente vai poder discutir com clareza a proporcionalidade terapêutica. Essa discussão é extremamente importante. Quer dizer o quê, gente? Olha, o idoso robusto, ele tem que ser submetido, ele vai responder bem, provavelmente, à infecção por coronavírus, mesmo que ele desenvolva uma insuficiência respiratória, mesmo que ele desenvolva um quadro séptico. Então, o idoso robusto, a probabilidade dele se beneficiar de intervenções invasivas, de indicação de centro de tratamento intensivo, é muito semelhante ao adulto. Então, esse idoso não pode ser excluído dessas intervenções protetoras, dessas intervenções invasivas. Tá? Não podemos privar esse idoso desse recurso terapêutico, porque ele é um idoso robusto. Por outro lado, o idoso frágil, o idoso com alto grau de dependência funcional, esse idoso apresenta uma probabilidade de responder a esses recursos terapêuticos invasivos menor. Então pode ser que esse idoso não se beneficie de uma forma clara dessas intervenções invasivas. Então, no momento de racionalização dos recursos que a gente tem, como por exemplo, o centro de tratamento intensivo ou o uso de ventilação artificial prolongada, eu devo pensar 2 vezes antes de oferecer a esse idoso frágil, principalmente ao idoso frágil com alto grau de dependência, aquele idoso frágil em fase final de vida, em cuidado paliativo, essa intervenção. Por outro lado, eu não posso deixar de oferecer para esse idoso frágil os recursos terapêuticos, a tecnologia do cuidado paliativo. Por quê? Porque esse idoso ele vai ter um desconforto com a doença, mesmo que ele evolua para o óbito. Nós temos que cuidar desse idoso de uma forma agressiva, mas com foco no conforto. Quer dizer o quê? Esse idoso não vai ser encaminhado para um centro de tratamento intensivo, mas vamos fazer todo o esforço para que ele sofra o mínimo possível com os sintomas desconfortáveis associados pela infecção pelo coronavírus. Então, o grande objetivo dessa conversa, gente, é fazer com que você possa reconhecer o idoso robusto e o idoso frágil. E a partir daí, a gente vai decidir o que é melhor para esse indivíduo, aquilo que ele vai se beneficiar. E não utilizando a idade como sendo um parâmetro de definição terapêutica, de definição do que vai ser feito. Então, essa é a grande mensagem que eu queria enviar para você. Vamos tentar avaliar o idoso da melhor forma possível para a gente oferecer para esse idoso a melhor tecnologia do cuidado. Até logo.